Olá, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores, esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. Estamos entrando em mais uma série e nós vamos falar um pouco aí sobre vida em comunidade. E hoje, mais especificamente, eu quero fazer uma introdução curta, tá? Onde a gente vai falar sobre o que existe na sua igreja. A grande comissão ou a grande omissão? Sempre quando eu falo desse assunto, eu lembro de duas coisas. Eu lembro dos textos no boletim do pastor Amin Rudô. Os meus colegas que acompanham o podcast aí, meus colegas de turma aí de 2002 em diante, vão lembrar desses boletins aí, principalmente a Lucila, né, que fazia coleção desses boletins e eram extraordinários, né? Eram mensagens poderosas ali, a gente colecionava mesmo. E muito do que eu vou refletir aqui nessa conversa curta com vocês tem a ver com um desses boletins do pastor Amin Rudô, e o outro é do livro do Dallas Willard. O título do livro é exatamente esse, né? A grande, e ele colocou o Czinho entre parênteses ali, ficou a grande omissão, mas na verdade deveria ser a grande comissão. Você pode me perguntar assim, poxa Alex, o que tem a ver vida em comunidade com o que você vai falar sobre a grande comissão? É que não tem como a gente viver vida em comunidade de maneira plena em Cristo se a gente não entender que nós somos uma comunidade de discípulos. E falar sobre discipulado agora e chamar a sua atenção para essa necessidade é crucial para a gente dar introdução nessa série. Toda vez quando você vai pegar o termo discípulos ali, é um termo que aparece mais de 250 vezes no Novo Testamento, ou seja, não é pouco, é muito, né? Diferente do termo cristãos, por exemplo, que aparece apenas 3 vezes e é usado basicamente ali para se referir de modo específico aos discípulos de Jesus numa situação em que eles não eram nem mais possível considerá-los como uma seita do judaísmo. Você vai encontrar isso basicamente ali em Atos capítulo 11, versículo 26. Especificamente você já vai encontrar isso aí. Então o Novo Testamento, se você lê o Novo Testamento, basicamente o Novo Testamento é um livro escrito por discípulos que fala sobre discípulos e para discípulos de Jesus Cristo. No entanto, quando a gente faz essa reflexão sobre o discipulado para a gente entender vida em comunidade, a gente tem que pensar de que não se trata apenas de uma questão verbal, discípulos, porque, sinceramente, a gente tem, parece que um dom em pegar palavras-chave do evangelho e banalizar essas chaves. Aí você encontra a própria palavra comunidade, né? Tudo é comunidade, é gente cuidando de gente, né? Tudo vira comunidade, consequentemente você vai banalizando o termo. E ao mesmo tempo a palavra discípulo é outra palavra que está muito banalizada, porque tudo é discipulado, e aqui eu pego uma frase do Stephen Neal, né, aliando a um termo que ele fala sobre missão. Ele diz: se tudo é missão, nada é missão. Eu poderia dizer também que se tudo é discipulado, nada é discipulado, porque a gente vai banalizando os termos e diz: não, isso que eu estou fazendo, isso é discipulado, isso que eu faço também, isso é discipulado. E quando tudo vira discipulado, a gente vai perdendo a força, o ímpeto dessa palavra. Então, por isso que não se trata apenas de uma questão verbal. Mais importante que isso é o fato de que nós observamos na igreja primitiva discipulado como um modo de vida. É um tipo especial de seguidores de Jesus Cristo. Nós estamos falando de fato de uma vivência, de uma caminhada. E há pelo menos várias décadas aí, a gente tem percebido que a igreja no mundo, principalmente no mundo ocidental, não considera mais o discipulado uma condição para ser cristão. Muito embora, repita, discipulado, vários livros sobre discipulado e fale um monte de coisa, a gente percebe que tem um monte de gente que está dentro da vivência da igreja, mas não vive como um discípulo. E em muitas igrejas não se exige nem se espera de um indivíduo que ele seja um discípulo a fim de se tornar um verdadeiro cristão. E é possível sim, nas igrejas de hoje, o indivíduo continuar, entre aspas, sendo cristão, sem nenhum progresso rumo ao discipulado ou dentro dele. As igrejas de hoje, especialmente as igrejas com muita influência do marketing, da publicidade, do contexto do movimento de crescimento de igreja, onde a gente tem que adaptar o evangelho basicamente ao gosto do cliente, não exige como condição de membresia para ingressar ou continuar numa denominação, numa congregação local, que Cristo seja seguido em seu exemplo, seu espírito, seus ensinamentos. Seria ótimo nós começarmos de fato a encontrar exceções de tal afirmação contundente que eu estou levantando aqui. Mas eu diria até que elas até poderiam servir para ressaltar a validade do evangelho. Principalmente no que se refere às instituições cristãs do nosso tempo.
onde o discipulado, muitas vezes, em algumas igrejas locais, se parece algo completamente opcional. Só que quando você vai para Mateus capítulo 28, versículo 19, nós encontramos ali, no texto da grande comissão, o mandado de Cristo. Ali, gente, é um mandamento que coloca a igreja, isto é, eu e você, sobre ordens. E ordens para a proclamação do evangelho. Deploravelmente, a grande comissão transformou-se naquilo que Dallas Willard coloca na capa do seu livro. Se transformou na grande omissão. Na grande omissão de milhões de pseudos cristãos limitados a uma religião de final de semana, como se a frequência a um prédio de igreja por 2 ou 3 horas semanais esgotasse o compromisso do discipulado. Não é assim. E eu percebo que muitas pessoas têm esse estilo, vamos assim dizer, dessa mentalidade, eu diria a mentalidade da missa, que é uma mentalidade católica, que o indivíduo, embora se diga um adventista, ele ainda continua com uma cultura, com uma cosmovisão católica, onde ele acha que ir na missa já lhe garante o fato dele ser realmente reconhecido como um cristão ou um adepto fiel daquela comunidade. E o Dallas Willard, nesse livro, assim como James Boyce, num livro chamado Parábolas de Jesus, ele vai fazer essa contundência, né, essa afirmação contundente a respeito desse tipo de compromisso fugaz dos pseudos cristãos modernos que não observa mais essa prática do discipulado. O James Boyce, por exemplo, nesse livro Parábolas de Jesus, ele tem uma seção que ele diz bem assim: eu estou convencido de que em qualquer regular reunião dos cristãos contemporâneos, a maioria nunca fez qualquer trabalho consistente para Deus e provavelmente nunca fará qualquer coisa, a menos que a sua presente compreensão do discipulado e estilo de vida sofra uma alteração radical. E eu dou um pause aqui e dizer o seguinte: enquanto a sua compreensão a respeito do compromisso com o discipulado não mudar, nós não veremos de fato uma igreja que vivencie uma comunidade tal qual nós encontramos na pessoa de Cristo, na igreja do Novo Testamento e no movimento, no segmento cristão ao longo da história. É interessante, ele continua dizendo o seguinte: essas pessoas que ainda não compreenderam o discipulado, que precisam passar por essa transformação, ele diz assim: eles não servem no ofício da igreja, não dão estudos bíblicos ou não ensinam classes bíblicas, eles não testemunham, não trazem os seus amigos e vizinhos à igreja, à vivência da comunidade igreja. E ele diz: se a verdade deve ser dita, eles nem mesmo oram ou leem a Bíblia de maneira significativa, contudo, ironicamente, supõem que está bem e que Deus, de alguma forma, está satisfeito com o não desempenho deles. Eles acham que vão para o céu, mesmo não tendo nenhum tipo de compromisso, mesmo não vivenciando uma relação íntima com Cristo. E o convite, quando a gente lê, principalmente a grande comissão, e o convite em todo o Novo Testamento, Mateus 21, por exemplo, 28 a 31 ali, o convite de Cristo, contudo, ainda insiste: filho, vá hoje trabalhar na minha vinha. Filho, se envolva no compromisso de fazer discípulos. E no diverso mundo protestante, gente, a igreja adventista deve ser mais do que uma igreja evangélica. Ela tem que ser uma igreja evangelística. E se tal evangelização emana de um conceito maior do nosso Salvador, dessa compreensão de quem é Cristo, da sua maravilhosa graça, de uma relação mais próxima com Ele, a gente precisa entender sim de que essa relação mais próxima com Cristo, dentro do seu modo de vida, da sua relação, vai nos levar a sermos mais evangelísticos. Eu costumo dizer que o dom de evangelista é de alguns, mas o dom da evangelização é de todos. Esse é um chamado de todos nós, de participar na grande comissão, de fazer discípulos. E isso vai nos ajudar, baseado no poder do Espírito Santo, que vai nos capacitar a termos agora essa propulsão para fora. Não é meramente aqui, pessoal, um plano idealizado para aumentar o número de membros da nossa igreja, não. Mas é obediência ao mandato de Cristo de amar as pessoas, se conectar com elas e testemunhar daquilo que Cristo está fazendo na nossa vida. Quando a gente fala sobre essa questão de participar da evangelização, e aí a gente fala especificamente aí dos evangelistas, que é eu e você, do chamado de participar na grande obra de Deus, os evangelistas têm certamente a maior oportunidade para fazer o bem, pois o seu trabalho é levantar homens do mar do pecado e estabelecê-los sobre a rocha dos séculos, que é Jesus Cristo.
E eu sei que muitas vezes, num contexto, muitas vezes como o meu, talvez como o seu, onde você só vê vizinho que sai de carro, entra de carro, portão fechado, muro alto, apartamentos trancados, né? Prédios cerrados, onde basicamente você não consegue encontrar pessoas. Eu sei que esse é um trabalho difícil. Mas a gente sabe também que, por ser difícil, ele também é um trabalho glorioso, que requer sim da nossa parte tato, talento, aproveitar as oportunidades, às vezes um pouquinho de técnica para aqueles que estão trabalhando com evangelismo de massa. E nós sabemos de que se conectar com pessoas não é simplesmente o suficiente. Nós temos que ter intencionalidade em tirá-las do mundo do pecado, em içá-las de uma vida errada para conhecer a Cristo e dar sentido, razão, causa. A gente sabe que quando a gente fala de trazer pessoas para Cristo, a metáfora que o Evangelho usa é a metáfora da pescaria. Quando Jesus chama os discípulos, diz o seguinte: eu quero fazer de vocês pescadores de homens. Pescar é um ofício duro e arriscado. Quem mexe com pescaria e vive disso, a gente sabe que é um negócio duro. E muitas vezes, como eu disse para vocês, a gente enfrenta muitos perigos em alto mar. Mas também existem compensações que sobrepujam muito as dificuldades, principalmente quando nós estamos falando de tirar pessoas do mundo do pecado e apresentá-las a Cristo. Esse perigo da pesca também tem um lado bonito. E muitos fatores combinam para produzir o sucesso nessa pescaria. Nesse processo de ajudar as pessoas a conhecer a Cristo, que envolve sim o processo de fazer novos discípulos. Aqui envolve preparação, envolve observar, perceber as pessoas, olhar, acolher dentro das suas histórias, das suas especificidades. Envolve também da nossa parte organização, consagração acima de tudo. E perceber os contextos, né? Se a gente fosse trazer isso para a realidade da pescaria, nós que estamos envolvidos na evangelização, nesse processo de fazer discípulos, nós temos que observar as marés, pessoal. Nós devemos pescar quando os peixes estão correndo. Nós devemos planejar o nosso trabalho e pôr em prática com planejamento. Nós devemos estar atentos às oportunidades providenciais que o Espírito Santo nos dá no nosso prédio, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, no nosso lazer, nos momentos que nós estamos nos conectando com pessoas e onde perguntas muitas vezes são feitas e nós podemos responder a respeito da esperança que há na gente. Hoje a evangelização ela precisa ser contextualizada, ela precisa ser inteligente. Quando eu falo ser contextualizada, não é contextualizar simplesmente o evangelho e negando a essência do evangelho, não. É contextualizar o método. É contextualizar a maneira como nós nos aproximamos e como essa mensagem pode ser, sim, obter melhor clareza para essas pessoas. Ela precisa ser inteligente, ela precisa ser preparada para alcançar pessoas, principalmente de mente cada vez mais secularizada, pós-moderna. Requer de nós um aprimoramento da forma e do instrumento, da didática, da metodologia para chegar da melhor maneira possível nas pessoas. Nós precisamos certamente adequar nossos recursos, nossa linguagem precisa ser muito mais fácil, não vulgar, mas que seja simplesmente num plano bíblico, não psicológico apenas, mas com um relacionamento sincero. Não no interesse pessoal de simplesmente trazer para a minha igreja, mas simplesmente amá-las e apresentá-las a Cristo. E participar da comunidade de fé será um resultado natural. Dentro do nosso contexto, da nossa comunidade de igreja, nós precisamos ter um compromisso de capacitar os crentes, treiná-los, organizar-se para que possamos dar intencionalidade no agir e também no avaliar as nossas palavras aplicadas no plano que envolve proclamação eficiente. Nós estamos falando, gente, de discípulos que fazem discípulos. E uma vez que esses discípulos agora se reúnem, eles têm uma causa. E essa causa é que eles são chamados para fora para se conectar com pessoas e assim formar uma verdadeira comunidade missional. E é por isso que essa introdução faz todo sentido nessa nossa discussão. Bem, no próximo episódio eu quero falar um pouco com vocês sobre como que essa eclesia, essa igreja agora se reúne com foco de se conectar com pessoas para a gente dar forma, então, a essa verdadeira comunidade missional. E para isso eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com outras pessoas, segue a gente aí e eu tenho certeza de que isso vai poder se propagar para tanta gente que precisa também ouvir essa mensagem, que precisa entrar dentro dessa discussão e desse diálogo. Eu espero você então no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.